Boa noite, igreja, a graça e a paz de Jesus na vida dos irmãos que estão nos seus lares nesse momento para cultuar e louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família. E vamos estar dando início a mais uma Quinta Conectadas. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3. Vamos estar fazendo a leitura bíblica e convido você a estar acompanhando. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Então, quando nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, Ele faz e nos fará coisas grandiosas que nem imaginamos, nem contemplamos. Então, clame ao Senhor neste momento, adore ao Senhor neste momento com cânticos, ouvindo a palavra do nosso Deus, e convido você a estar orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, meu Deus. Estamos aqui, meu Deus, adorando ao Senhor Jesus, Pai. Deus, que o Senhor esteja com o meu irmão agora na sua casa, no seu lar, meu Deus. Que o Senhor venha estar passeando, meu Deus, na sua casa, meu Pai, abençoando cada um dos seus familiares, Senhor. Deus, que o Senhor abra o coração, meu Deus, deste meu irmão, meu Deus, e que ele busque ao Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas, meu Deus, e mostre, meu Deus, as maravilhas que o Senhor tem para o seu servo, meu Pai. Cuida, meu Deus, de cada um dos meus irmãos, meu Pai, e receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite, meu Deus. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegou mais um momento de nós pararmos para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Mais um culto reunido nos nossos lares, mas estamos caminhando para a conclusão desse culto no lar. Estamos chegando à conclusão do mês de maio, o mês da família, nossa última quinta-feira. E que Deus tenha abençoado o seu lar, a sua casa e a sua família nesse mês. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua história de vida, sobre o seu matrimônio e sobre os teus filhos, abençoando e guardando a sua casa, hoje e continuamente. Após esse momento de louvor ao Senhor nosso Deus dos nossos lares, porque tudo que tem fôlego,
Adore ao Senhor nosso Deus. Eu espero que você tenha adorado ao Senhor da sua casa, que você tenha prestado culto e honra e majestade a esse Deus, porque possamos apresentar os nossos lábios como oferta viva a esse Deus perfeito em majestade, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e de todo louvor. E eu queria, nesse momento, meus irmãos, trazer ao seu coração que a gente está caminhando para um retorno. Agora, dia 17 de junho, retornamos o nosso culto congregacional no nosso templo local, nosso salão de celebração ao nosso Deus perfeito em majestade. Dia 17, coloca na sua agenda. Nós teremos ainda as 2 primeiras quintas-feiras no mês de junho dos nossos lares, mas dia 17 vamos estar reunidos às 20 horas, ali no salão de celebração da Igreja Batista em Santana, para glorificar o Senhor nosso Deus. E você não pode faltar desse recomeçar, essa caminhada da nossa igreja novamente às suas atividades. Conto com você, coloque na sua agenda, porque como declara a palavra do Senhor nosso Deus, alegrei-me como dissemos, vamos à casa do Senhor, vamos celebrar a Deus, vamos glorificar a Deus, e eu conto que nesse dia 17 possamos estar ali juntos para glorificar o Deus da nossa salvação, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória e toda a majestade. Então a gente vai se despedindo desse ambiente de casa, desse contexto da nossa casa, e já caminhar para uma vida de uma igreja saudável, com as portas abertas, declarando a grandeza desse Deus perfeito em majestade. Então dia 17, estamos juntos às 20 horas no salão de celebração da nossa amada igreja. Queria, meus irmãos, continuar com você um pouco o nosso pensamento domingo de manhã e abordar um pouco sobre um princípio de um bom discipulador, de um princípio de mentoria, de uma referência de liderança, sobre a figura de Jesus na história dos homens, da grandeza desse Cristo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Você vai encontrar a mesma referência nos 3 evangelhos. Você vai conseguir encontrar no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22, ele narra esse acontecimento. Mas se você prestar atenção, só são 4 versículos. Você vai encontrar também no livro de Marcos, João Marcos, no capítulo 1, do verso 16 ao verso 20. Também só 4 versículos narrando esse acontecimento. E no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 35 a 42, 7 versículos. Lucas, ele consegue ser mais profundo. Alguns colocam, porque ele ser médico, era mais detalhista em alguns acontecimentos. E ele narra 11 versículos do fato, do acontecimento, do mover, de um chamado, de um despertar de liderança para uma nova etapa, porque nesse acontecimento o milagre acontece. Mas mais importante do que o milagre da multiplicação dos peixes que entram em um barco de maneira extraordinária e maravilhosa, é que quando eles voltam para a praia, eles vão seguir o mestre e fica tudo ali no primeiro momento. Então, o maior grandeza não é o ato em si, mas é seguir o Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos, trazendo um pouquinho naquela nossa série de conferências, os milagres de Jesus, e esse estaria naquela série de conferência. Até esse dia uma irmã me perguntou, pastor, quando é que vai voltar? E a gente vai retornar para concluir aquela série sobre os milagres de Jesus, mas eu queria nessa noite abordar essa verdade preciosa, para a edificação dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler? Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11, nos traz a seguinte verdade bíblica. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Via à beira do lago 2 barcos deixados pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance a rede para pescar. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram enchê-los os barcos
ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Deus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo, e seguiram. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Senhor nosso Deus, nós queremos deixar tudo, ó Deus, para seguir o Senhor. Nós queremos andar contigo, porque andar com o Senhor nos leva a experiências profundas e particulares. Nós queremos, ó Deus, parar para te ouvir e ouvir a grandeza do que o Senhor tem preparado para revelar aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, ver os teus sinais miraculosos, porque entendemos que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode fazer o mesmo agir na nossa história de vida. Nós não queremos se apegar ao fato do milagre, nós queremos seguir o autor do milagre. Fala com os meus irmãos nessa noite, edifica cada um do seu lar, da sua casa, abençoe, ó Deus, quem está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para caminhar de uma maneira que glorifique ao Senhor, para que possamos ser vistos como discípulos amados de Cristo Jesus. Assim eu oro nessa noite, porque eu entendo que o meu Deus, Ele vive, e eu posso crer no amanhã e descansar nesse Deus perfeito em majestade. Fala com cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, eu queria compartilhar um tema com você, um bom discipulador. E eu queria falar sobre esse bom discipulador. O texto narra que uma multidão de todos os lados seguiam para ouvir Jesus. É muito bom ouvir sobre esse Cristo em majestade. Uma das coisas que mais mexe no meu coração, e acredito eu que todo pregador deve mexer na mesma proporção, é quando você chega a hora da pregação e você começa a falar do senhorio de Cristo Jesus e você olha as pessoas atentas, olhando para você. Algumas pessoas ficam assim nervosas, agitadas, desconcentram, mas as pessoas param para ouvir a grandeza desse Cristo perfeito em majestade. Irmãos, é tão lindo, é tão especial. Eu que sou uma pessoa que gosto de pregar, eu acho esse momento mais lindo do culto, quando você olha para o auditório e o auditório volta os seus olhos e a sua mente para ouvir a grandeza desse Cristo, para trazer uma edificação ao seu coração. Diz assim: qual é a palavra de hoje? O que Deus tem para falar comigo? Eu quero saber um pouco mais sobre Jesus. E há essa multidão que está seguindo Jesus e eles querem ouvir desse Cristo, das suas maravilhas, do que ele tem que ensinar esse rabino, qual é o mandamento. E o texto diz que era uma multidão que queria ouvir a grandeza desse Cristo. Não tem coisa mais agradável e poderosa do que ouvir a palavra de Deus, palavra da verdade, palavra do Senhor nosso Deus que não volta vazia. Como é edificante você falar desse Deus perfeito. E essa palavra tem esse poder de impactar, de mudar a história, de libertar, de mudar os nossos pensamentos, de nos trazer um princípio de mudança. Que palavra poderosa, a palavra do Senhor nosso Deus. E essa palavra não volta vazia. Essa palavra do Senhor, ela consegue impactar a nossa vida e modificar as nossas ações. Essa palavra vai entre juntas e medulas, como declara no livro de Hebreus. Essa palavra traz o princípio da fé. Toda vez que eu leio essa palavra, ela me traz fé e coragem. Ela consegue mexer com a minha mente. Ela consegue me levar a me aproximar de Deus e buscar o nome do Senhor e invocar esse nome que está acima de todos os nomes. Essa palavra ela é inspirativa. Ela se renova a cada manhã e ela me traz uma inspiração, ela desperta a minha mente, o meu coração, e a cada dia eu posso ler o Salmo 23 hoje, ler amanhã, e eu vou ter uma visão diferente do texto. Talvez o versículo 2 vai impactar o meu coração, mas se eu for ler ele amanhã, o versículo 5, e sucessivamente, Deus vai renovando essa palavra e ela vai mexendo com o meu coração. E quanto mais eu ler, mais eu me torno enamorado por Cristo Jesus. Mas eu quero conhecê-lo, me relacionar com ele. Essa palavra tem esse poder impactante na minha vida. O salmista afirma: grande é a sua palavra, e essa palavra eu decidi guardar no meu coração para não pecar contra Deus.
Guardar essa verdade plena e absoluta. Domingo de manhã nós começamos a ministrar o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, e vamos concluir nessa manhã essa verdade preciosa, que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Ela nos ensina a caminhar, ela consegue nos instruir na verdade. Paulo escrevendo a Timóteo diz que ela serve para repreensão, para correção e para a justiça no Senhor. Palavra infalível desse Deus perfeito em majestade. Não sei se você já leu o livro de Esdras, um bom livro para você ler. Você vai ser muito edificado por esse livro. Quando você lê o capítulo 7, o versículo 10, você vai encontrar que Esdras ele decidiu viver a sua vida para estudar a palavra de Deus. Pois Esdras tinha decidido a dedicar-se a estudar a leitura do Senhor e a praticá-la, e a ensiná-la os seus mandamentos aos israelitas. Ele decidiu toda a sua vida estudar, dedicar ao princípio da teologia, estudar os ensinamentos do Senhor, e não somente estudar, mas praticar. Que isso deve ser o nosso princípio básico, não somente ler da grandeza de Deus, mas praticar. E aí ele vai além, ele começa a ensinar, porque eu li, eu consegui reter, e agora eu vou transmitir para os demais. Você vai encontrar esse momento lindo na história de Esdras. É lindo ver um homem com a palavra de Deus nos seus lábios. Quando você lê o livro de Atos, o capítulo 7, você vai encontrar a figura de Estevão. Se você nunca leu a Bíblia toda, no livro de Atos, capítulo 7, você vai encontrar uma resenha da resenha. Estevão, que é um nome lindo, ele cheio do Espírito Santo de Deus, e Estevão é um diácono, e as pessoas dizem que diácono hoje persegue a figura pastoral. Que isso? Um bom diácono, ele é um parceiro da figura pastoral, e Estevão é esse diácono, e ele consegue narrar toda a narrativa. Se você for ler, você vê a grandeza, como ele está cheio dessa verdade, como ele conhecia essa verdade, como ele conseguiu transmitir essa verdade. No momento mais difícil, não perdeu a fé e a sua convicção sobre o seu coração, porque a palavra de Deus nos traz a grandeza da história de Abraão. O princípio messiânico, quando você lê o livro de Isaías, nos leva a ter um temor a Deus e amar a Deus com toda a nossa força, e conseguimos entender sobre essa glória divina desse Deus perfeito em majestade. Então leia, meu irmão, leia amanhã, capítulo 3, de 1 Tessalonicenses, leia essa verdade, permita o Espírito Santo trazer ao seu coração a grandeza dessa palavra poderosa, palavra infalível, palavra do Deus Altíssimo, para que você possa prosseguir em conhecer a Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículo 15, como está escrito, como são belos os pés daquele que anuncia as boas novas, como são preciosos. Eu amo esse versículo porque eu tento me encontrar nele plenamente quando eu saio da minha casa e vou me dirigindo até a nossa igreja, nosso centro de celebração ali em Santana. Eu fico pensando, Deus, preciosos são os meus pés, então eu estou caminhando para anunciar a grandeza de Cristo. Saio de um município para entrar em outro município com um único objetivo, de anunciar a grandeza das boas novas. Paulo relata essa verdade plena. O texto declara que havia uma multidão para ouvir a palavra de Deus. Assim começa a narrativa do texto. Que havia pessoas sedentas para ouvir a palavra de Deus. E até hoje há pessoas sedentas para ouvir sobre a grandeza desse Cristo. De querer conhecer um pouco mais sobre o Senhor Jesus, sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor, sobre a libertação. Tem pessoas que estão sedentas de ouvir a grandeza desse Deus de amor. Pescadores que estavam ali lavando as suas redes, assim declara no versículo 2, que é um princípio de uma frustração. Depois de uma noite inteira tentando pescar e nada conseguiram pescar. E agora aquela sensação de frustração, e Jesus, ele senta no barco, sabe? O pessoal está ali trabalhando, eu fico imaginando, depois de uma noite cansativa, frustrante, decepcionante, você está cansado fisicamente, emocionalmente, estão lavando as redes, tirando os entulhos, querendo arrumar para ir para casa descansar, e alguém vai e senta nesse barco e começa a usar como púlpito. E diz, afasta um pouquinho que eu quero pregar, eu quero falar sobre o meu Deus, eu quero falar do meu Pai, eu quero falar essa multidão. E de repente as pessoas dizem, empurra. E começam a ouvir, porque até quem estava cansado de uma noite de trabalho, até os que estavam ali, querem ouvir falar desse Deus.
O ser humano pode estar cansado, fadigado, no seu limite, frustrado, mas querem ouvir falar de Deus. Querem ouvir falar da grandeza desse Deus perfeito, de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia. Irmãos, é nesse maior momento do seu cansaço físico e emocional que mais precisamos ouvir de Deus. E as pessoas conseguem parar para ouvir da grandeza desse Deus. E ali Simão, né? E ali também João e Tiago começam a ouvir sobre essa grandeza e param de limpar a rede. E Jesus vai ensinando, vai pastoreando, vai ensinando o princípio de um bom discipulador, de uma mentoria, de um bom professor, de um rabino. E eles vão ficando maravilhados. E ele termina a sua reflexão, seu sermão conclui. E as pessoas vão caminhando para sua casa, e aí você encontra o momento de um diálogo no versículo 3. Então os discípulos conseguem ver Cristo na sua embarcação, e de repente ele diz, vamos para um lugar mais profundo. E quando chegar nesse lugar mais profundo, jogue a sua rede. E aí, irmãos, chegou o desafio de não somente ouvir, mas de querer obedecer. Nosso maior desafio não é ouvir sobre a grandeza de um Deus, mas obedecer. Deuteronômio capítulo 28 coloca que se nós obedecermos, nós vamos ver os grandes sinais de Deus no campo, na cidade. Que o suor do nosso trabalho será abençoado, que os nossos filhos serão abençoados. O grande segredo é obedecer. E esses 3 homens, depois de ouvir da grandeza de Deus, mesmo estando cansados, mesmo ter acabado de limpar as suas redes, eles obedecem e vão para um lugar mais profundo. Ele estava levando os seus discípulos para uma verdadeira experiência com Deus. O bom de ouvir a Jesus é que ele vai nos levar para ter experiências pessoais com Deus e transformadoras e permanentes. Porque toda experiência profunda com Deus, ela se torna um divisor de águas, uma experiência por toda a sua história de vida. Você vive uma transformação de mentalidade, uma transformação no seu coração. Você já não é o mesmo, você se torna uma nova criatura, porque foi uma experiência única, pessoal, transformadora, arrebatadora da sua história de vida. Ela mudou a sua história, ela mudou os seus conceitos. E agora, não é a multidão, mas são 3 pescadores, sabe, que abriram mão do seu barco e agora ele vai para um lugar mais profundo e diz, joga a rede. Chegou o princípio da fé, lance a rede. E aí você pode até estar cansado, esgotado, mas quem liberou a palavra tem todo o poder na nossa história de vida. Pedro estava cansado. E ele diz, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, mas mediante a Tua palavra, que nós acabamos de ouvir, de um Deus de poder, de um Deus de glória, de Deus de majestade, mediante o que o nosso coração foi arregado pelo princípio da fé, do nosso Deus, de Yahvé, nós vamos jogar a rede. Princípio da fé, nós vamos obedecer, nós vamos crer que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor é um Deus de palavra, que Deus não brinca, e aí eles jogam a rede, irmãos. E aí foi um momento de obedecer a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, ande pela palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus, porque ela vai te levar a experiências profundas como levou a Josué. Então, viva a grandeza dessa verdade, porque a fé vai te levar a ter experiências particulares. De repente, quando joga, nem chega numa profundidade, eles começam a puxar a rede, porque ela se torna pesada e eles percebem que é uma coisa diferente. E quando começa a puxar, a rede não consegue suportar e começa a arrebentar. E aí Pedro chama os outros, seus 2 sócios, ei, me ajuda aqui, não está aguentando. E eles começam a encher os seus barcos, e os 2 barcos começam a afundar. Irmãos, que pesca maravilhosa e miraculosa, que pesca impactante. Para um pescador, é o sonho de todo pescador. Você não faz nenhum esforço, só joga e quando ela bate, já começa... Diz, peguei tanta quantidade. E começou a encher o barco, e o peso é tão profundo que o barco começa a afundar. Que cena, que momento, que experiência. O milagre acontece não na noite, mas logo em um dia, depois de muito cansaço, depois de muitas lutas, de muita frustração, começou o agir de Deus. E aí eles começam a voltar, irmãos, para a praia, impactados, radiantes, maravilhados. E aí Pedro se prostra e reconhece que ele é um pecador. Pedro reconhece que a vida dele não é compatível ao Senhor Jesus, que a postura dele não era compatível às ações daquele Cristo que deu a palavra, que entrou no barco, que trouxe a fé no coração dele e disse, sou pecador,
sou miserável pecador. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro. E aí acontece o momento mais lindo, sabe por quê? Vem a resposta de Jesus. O versículo 10. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Sabe, meu irmão, eu quero concluir essa reflexão dessa noite. Que você venha ser pescador de homens. Que nós possamos tornar pescadores de homens porque tivemos uma experiência com Jesus. Porque um dia nós ouvimos falar desse Cristo perfeito em majestade. Que esse Cristo entrou nesse barco na história dessa pessoa limitada e nos conduziu para um lugar para ter uma experiência particular com Ele. E de repente Ele nos levou a obedecer a Ele e crer nele. E quando depositamos a nossa fé nele, andamos pela grandeza do nome dele e um milagre aconteceu. E reconhecemos que nós éramos pecadores, transgressores da palavra de Deus e se arrependemos do nosso mau caminho e Ele nos trouxe para a presença dele e agora nós queremos seguir o bom mestre. O barco ficou na praia, os peixes ficou ali na praia, mas eles seguiram a Cristo. A experiência foi mais profunda do que a realização financeira. A experiência foi mais particular do que o barco de um patrimônio. E que possamos seguir esse mestre, que possamos se tornar pescadores de homens. Tem muitas vidas para a gente pescar em Santana, tem muitas pessoas para ser alcançadas, tem muitas casas para ser evangelizadas, tem muitas famílias para ouvir falar sobre a grandeza de Cristo Jesus. E que nós possamos seguir o bom mestre, para que nós possamos ser os mensageiros das boas novas, porque o nosso coração está cheio da palavra do Senhor nosso Deus. Queria orar com você nessa noite. Queria pedir para que Deus continue abençoando o seu coração e te firmando nessa palavra e que possamos fazer a nossa caminhada bíblica para ser edificado por esse Deus perfeito em majestade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela conclusão, ó Deus, desse mês. Obrigado porque nós estamos caminhando para o fechamento do mês de maio e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo livramento e pela provisão do Senhor. Obrigado, Deus, porque também estamos caminhando para a conclusão dos nossos cultos dos nossos lares. Abençoe, Deus, nossos últimos 2 cultos nas quintas-feiras do mês de junho e abençoe o nosso retorno, nosso culto de celebração, Deus, no dia 17. Abençoe, Deus, já vai recebendo os nossos louvores, vai abençoando, Deus, a nossa oferta, vai recebendo, Deus, a nosso culto racional, vai recebendo as nossas mãos limpas, vai recebendo a nossa mente cativa ao Senhor, vai recebendo nosso coração contrito e quebrantado na Tua presença. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar quem for lá ouvir a Tua mensagem, como acabamos de ler, que uma multidão parou para ouvir a Cristo Jesus. Que possamos ver, ó Deus, pessoas famintas se dirigindo para aquele local para ouvir falar sobre as suas maravilhas, desse Deus perfeito que o Senhor, da grandeza do teu poderoso nome, nome que está acima de todos os nomes. Ó Deus, que nós possamos parar para ouvir sobre essa grandeza, que o Senhor venha nos levar para experiências profundas e particulares com o Senhor, para despertar em nós o princípio da obediência e a fé no Senhor, para que o milagre venha acontecer e possamos voltar depois para anunciar a grandeza desse aquele que visitou o nosso coração. Abençoe os meus irmãos, abençoe, ó Deus, agora a noite de cada um, abençoe a nossa caminhada bíblica, no nosso objetivo e propósito de prosseguir em conhecer ao Senhor, abençoe o nosso culto domingo de manhã, de celebração ao Senhor, o nosso culto à noite, do fechamento do mês da família, é o que eu te peço nessa noite. Abençoe os meus irmãos em Cristo Jesus. Esta é a minha oração, no teu precioso nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma noite abençoada. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento. E domingo de manhã, agora dia 30, estaremos juntos, reunidos, no nosso salão de celebração para glorificar a Deus às 9 horas e às 19h30 ao Senhor nosso Deus. Fique na paz. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Boa noite.